Semana passada eu acho que a Maria não estava, né, Maria? Sim, eu não tava, mas eu olhei no YouTube depois. Tá. Então, só para relembrar, né, Maria e pessoal, a gente falou mais que a mediunidade não é algo do espiritismo, porque muitas pessoas confundem, né? Acham que a mediunidade é do espiritismo, mas a mediunidade é uma faculdade humana e sempre existiu na história da humanidade. E a gente passou vários exemplos demonstrando que em todos os continentes sempre teve mediunidade, obviamente não com o nome mediunidade, né? Mas o mundo espiritual sempre se comunicou com o ser humano encarnado, tá? Nós não estamos desamparados e de vez em quando isso acontece. E agora, com o Espiritismo, isso é ostensivo, isso é estudado, e a gente aprende, a partir de Kardec, as técnicas corretas de se trabalhar a mediunidade, tá bom? Então, vamos começar a apresentação. Sempre, então, vocês podem interromper a hora que quiserem, tá bom? Então, nós temos aqui, começando então com a Vou segunda. gravar? Sim, coloquei gravar. Tá. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando, sim. Tá gravando. Tá. Muito bem, então vamos para a segunda parte. Então eu vou começar com agora os primórdios, falar um pouco dos primórdios do Espiritismo, tá? Que a gente tem que compreender que o mundo espiritual não faz nada de sopetão, as coisas vão vindo e sendo preparadas. Nós tivemos um grande médium na história, que foi o Emanuel Swedenborg. Ele fez um grande trabalho na mediunidade e ele desencarnou em 1772. Para vocês terem uma ideia, o Allan Kardec encarnou em 1804, então ele desencarnou uns 30 anos antes da vinda do Allan Kardec. Tá? Ele foi um filósofo místico sueco e ele já começou naquela época a descrever o mundo espiritual. Tá? Mas ele não formou uma doutrina coesa como o Allan Kardec. Tá? O Swedenborg ele foi muito estudado então pelo Allan Kardec, e aqui tem um depoimento do Allan Kardec sobre o Swedenborg. Né? O Allan Kardec nos diz: Swedenborg gozou de uma faculdade em que seu tempo pareceu sobrenatural. Né? Por que ele disse que pareceu? Porque na época ninguém compreendia. Nós começamos a compreender com o Allan Kardec, que ele começou a fazer um estudo científico em cima da mediunidade. Razão porque admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Então, os admiradores achavam que ele era algo excepcional, um próximo a um santo. Em tempos mais recuados, teriam levantado altares, né? Então, o Kardec dizia, se fosse mais atrás, eles teriam feito altares em seu nome. Dos que não acreditavam nele, uns o consideravam como um cérebro exaltado, quer dizer, uma pessoa com muita imaginação, e outros como um charlatão. Né? É fácil a gente dizer que alguém é charlatão sem estudar a fundo o que a pessoa, a proposta, né? E o Kardec diz, para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como usar aos milhares, faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais. Então, Kardec foi o primeiro a demonstrar que a mediunidade não tem nada de sobrenatural, são só leis que nós não conhecemos ainda. E Allan Kardec, ele pegou um médium lá na época dele e fez uma evocação. Né? O Kardec fazia muito isso. Hoje, no Espiritismo, não se faz mais isso, que é evocar um espírito. A gente pega um médium e convida o espírito a se comunicar através daquele médium. Então, naquela época, o Kardec
evocou o espírito do que foi de Swedenborg, né? E quando o Kardec fez a evocação, o Swedenborg diz: falai, meu velho amigo, né? Chamando o Kardec velho amigo. E o Kardec responda: honrais-me com o título de vosso amigo. E, no entanto, estamos longe de ser contemporâneos, porque ele nasceu 30 anos depois dele desencarnar, né? Não vos conheço senão pelos vossos escritos. Aí o Swedenborg diz: é verdade, mas eu vos conheço há muito tempo. Isso significa que esses trabalhadores que eles vêm trazer a espiritualidade para o mundo, eles se conhecem no mundo espiritual, é um grupo que se conhece. O Kardec encarnado não lembrava, mas no mundo espiritual ele trabalhou com esse Swedenborg, né? Provando que existe uma continuidade de trabalho no mundo espiritual, tá? Depois nós temos outro personagem que é importante no espiritismo, que os espíritas estudam muito pouco e depois a gente vai entender por que isso está errado, tá? Esse Franz Mesmer foi um médico fundador da teoria do magnetismo animal chamado de mesmerismo. Ele foi muito difamado, tá? Então muitos livros vão dizer que ele foi um charlatão, né? Porque não se compreendia o trabalho dele. E o trabalho dele, na minha opinião, esse magnetismo é a medicina do futuro, que será praticada no futuro, tá? Nós vamos acabar esse período desses remédios que nós temos, que realmente nos ajudam, mas têm efeitos colaterais terríveis, né? Então, existe uma medicina melhor, porque o nosso corpo tem capacidade de se curar das doenças, né? Deus não nos colocaria num mundo com um corpo que não conseguisse lidar com as agressões do mundo. Mas, então, essa teoria dele, na minha opinião, vai ser aplicada no futuro, né? Então, essa teoria do magnetismo animal, a gente vai ver alguma coisa agora, tá bom? E ele desencarnou em 1815, então, quando o Allan Kardec era criança. O Paulo Henrique de Figueiredo, nesse livro, ele foi fazer uma pesquisa, por quê? Porque ele lia que o Kardec dizia que o magnetismo animal e o espiritismo são duas ciências irmãs. Então ele pensou assim: bom, se são ciências irmãs, nós temos que estudá-la. Mas não tinha nada no espiritismo, então ele foi pesquisar, foi na França, fez muita pesquisa e resgatou o magnetismo humano ou magnetismo animal, para nos trazer como ele foi injustiçado, esse Mesmer, tá? Ele fez um trabalho, na verdade, que, como eu falei, que eu considero até para o futuro. Então, eu vou tentar explicar rapidamente o que o Mesmer fazia, tá? Ele descobriu, quando ele estava ele participava como médico na guerra, que quando ele se aproximava de um soldado que estava sangrando, o sangramento diminuía. Então ele percebeu que era possível ter uma ação em cima do corpo simplesmente estando presente. E ele estudou por muito tempo essa propriedade que ele tinha, por exemplo, de passar a mão numa pessoa e a pessoa adormecer. Hoje, né, a gente conhece como hipnose, mas o magnetismo ele provocava um transe mais profundo que a hipnose, tá? E aí ele descobriu muitas coisas, começou a aparecer muitos fenômenos que ele considerou estranho. Por exemplo, uma delas é a visão à distância. A pessoa adormecia e ela relatava coisas que estavam num outro local distante dela. Então ele chamou isso de visão à distância, tá? Era uma coisa que ele não entendia. Outra coisa que ele fazia, ele colocava duas pessoas pelo sono sonambúlico, né? O sonambulismo provocado, esse sono que ele provocava, que na verdade era mais um transe.
e ele pedia para a pessoa da direita qual era o problema de saúde que a pessoa da esquerda tinha, e a pessoa relatava até o tratamento adequado para a pessoa que estava na esquerda, entende? Então, ele começou a fazer experiências, e só que ele não compreendia, ele não conseguia explicar certos fenômenos que aconteciam sobre o sonambulismo. E ele curava muitas pessoas. Inclusive, ele conseguia curas que até hoje a medicina não consegue, né? Mas, como ele queria que esse conhecimento fosse disseminado sem que houvesse exploração monetária, sem que não houvesse dinheiro envolvido, eles obviamente boicotaram ele, tá? É sempre assim. O materialismo quer se impor sobre o que realmente é nobre. Mas a verdade, ela pode ser obscurecida por um tempo, mas por ser verdade, ela vai voltar a aparecer, tá bom? Então, é mais ou menos esse trabalho que ele fez. Ele descobriu esse fenômeno do sonambulismo, da visão à distância. Às vezes a pessoa falava de coisas que a própria pessoa sabidamente não conhecia, expressava conhecimentos que ela não conhecia, né? E ele desenvolveu uma técnica toda para poder curar as pessoas. O próprio Allan Kardec, ele teve um problema de visão, estava ficando cego, e ele procurou uma magnetizadora, e ela, magnetizada, ela orientou um tratamento para ele, e fez o passe, né, do magnetismo, e ele ficou melhor, tá certo? Então, o próprio Kardec já teve que ser tratado pelo magnetismo animal. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês, tá? Eu não estou falando do magnetismo de ímãs, porque as pessoas às vezes confundem, tá? Embora ele usou ímãs para a experiência dele, esse magnetismo é outra coisa, é que ele colocou esse nome, tá? Eu teria colocado outro nome para não confundir, mas ele colocou como magnetismo animal. Essa coisa, essa capacidade que o ser humano tem de curar os outros, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Aí, olha o que o Kardec diz aqui, tá? Isso que é o Kardec falando. O rápido progresso do espiritismo ocorreu incontestavelmente pelo caminho preparado pelo magnetismo humano. Então é por isso que nós, espíritas, temos que estudar, pelo menos ter uma ideia do que significa esse magnetismo animal. O que ele previa, porque ele foi a base para montar o espiritismo, né? E normalmente quando se estuda espiritismo não se estuda isso aí. Quem trouxe isso aí foi o Paulo Henrique Figueiredo, né? Olha o que o Kardec continua dizendo aqui. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, não há mais do que um passo. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar de fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar de luz. Veja como o Kardec está dando valor para o magnetismo como base dos seus estudos, porque o magnetismo animal, ele trouxe fenômenos que só depois os espíritos foram explicando, né? Com a realidade do mundo espiritual e a atuação do mundo espiritual sobre o corpo físico, é que se começou a entender os fenômenos que o magnetismo animal trouxe. Vamos supor que não tivesse esse estudo do magnetismo animal, os fenômenos não seriam trazidos para o espiritismo e talvez ele não tivesse o sucesso que teve. Outra coisa importante é que tinham muitos magnetizadores, muitas pessoas estudando magnetismo animal e que favoreceu depois passar para o estudo do espiritismo. Tudo bem? Tá? Então, eu quis mostrar para vocês a importância desses precursores, né? Esses que prepararam o terreno para que o Allan Kardec pudesse executar bem a sua obra, tá bom? E tem outras coisas que aconteceram também. Nessa época, o Kardec começou o espiritismo, a universidade
ela estudava espiritualismo, então tudo favoreceu para o afloramento do espiritismo, tá? Na época do Kardec, então, existia um fenômeno que aconteceu em todo o mundo, a gente chama até de invasão espiritual no planeta. As pessoas começaram a descobrir um fenômeno curioso. As mesas, elas se movimentavam sozinhas. Lembram que a gente falou no outro encontro dos egípcios que tinham as mesas semoventes? Né? Aqui é uma reedição daquele fenômeno, e acontecia em todo mundo. As pessoas colocavam a mão, como vocês estão vendo nessa imagem, e a mesa se levantava. É óbvio que teve pessoas que disseram que eram pessoas que estavam simulando, charlatães, e teve mesmo, mas nem todos eram, a maioria das pessoas eram sérias e não ganhavam nada com isso. Esse fenômeno, depois alguém começou a perceber que as mesas davam pancadas no chão, e se fez um código, e esse código comunicava algo. E aí pediram para o Allan Kardec estudar esse fenômeno, ele se negou, ele achou ridículo, mas depois de tanto insistir, ele começou a estudar e percebeu que as mesas davam respostas inteligentes. E como o Kardec era uma pessoa coerente, ele começou a estudar isso aí mais a fundo. Tá? Luciano, Oi, deixa eu só perguntar uma dúvida, né? por favor, pode perguntar. Hoje em dia, assim, vocês que conhecem mais, já estão mais tempo no estudo do espiritismo, ainda tem esses estudos com as mesas? Ou isso era épocas passadas e hoje em dia já está bem aprimorado? Tu quer dizer a mediunidade? Não, esses estudos com a mesa Sim, bate no sim, chão, hoje em desculpa. dia já tem, eu acho, Sim. coisas mais aprimoradas, né? Isso aí. Desculpa, é que eu tinha cortado um pouco, não tinha entendido a tua pergunta, mas agora eu entendi perfeitamente. Sim, Maria. O que acontece? Começou com mesa, mas não era nada prático. Tu imagina, Maria, para formar uma palavra com batidas, né? Quiçá uma frase, um texto, né? Por isso que depois eles passaram para esse cesto aqui com lápis, ó. Colocava a mão e o lápis corria, entendeu? Já melhorou um pouco. Depois você percebeu que o médium podia escrever, que daí a coisa foi muito mais rápida, né? Então, até hoje, se usa a maior parte da comunicação de efeitos inteligentes por psicografia, tá? Psicofonia, que é falar, e psicografia, que o Chico Xavier usou muito. Então, realmente avançou bastante. Tá bom, Maria? Ok, entendida. Era essa a dúvida mesmo. Então, claro, é que não tinha como manter aquela. Mas teve um começo, né? Para chamar a atenção das pessoas, tá bom? Então, tá. Então, depois o Kardec ele fundou a Sociedade de Estudos Espíritas, que aí começou a fazer realmente as pesquisas sobre mediunidade. Naquele jeito dele, de coerência, de usar a ciência, o método científico. Aí ele começou a fazer esses estudos sobre mediunidade e formar uma ciência toda coerente. Tá? Aí ele publicou, em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, né? Que é um guia dos médiuns e dos evocadores. Então, ele teve a ideia de... porque, assim, a mediunidade ela tem os seus escolhos, ela tem suas dificuldades, né? Como a Maria estava falando, como é que eu posso torná-la mais produtiva? E ele ensinou tudo isso, né? E ele colocou isso como um guia, né? A pessoa, quando fosse começar a fazer um trabalho de mediunidade no centro espírita, ele explicava como que a pessoa deveria fazer, como ela devia proceder, se deve ou não acreditar em todos os espíritos, né? Dentro da coerência dele. Então, até hoje, quando a gente quer trabalhar na mediunidade, a gente estuda esse guia, porque ele é realmente muito completo. Tá? Ele realmente esclarece, tá bom? Então, esse aqui é o Livro dos Médiuns, até hoje o mais aprofundado e preciso estudo de paranormalidade.
né? Até hoje. É um livro realmente fantástico. É claro que é um livro de estudo, não é um livro assim que para preguiçosos lerem, é para quem quer realmente estudar e aprender. E aqui tem ensinamentos profundos para se exercer uma boa mediunidade, né? Então, numa casa espírita que quer realmente ter aquela mediunidade com Cristo, tem que estudar o Livro dos Médiuns. E outros, obviamente, outros pesquisadores, o Espírito André Luiz é muito importante, mas essa é a base, tá? E porque, assim, mediunidade, como a gente falou, é um fenômeno, é uma faculdade humana, né? Dizem até que o Hitler tinha a mesa mediúnica, mas, obviamente, para se comunicar com as sombras. Então, nós podemos usar a mediunidade neutra, pode ser usada para o bem quanto para o mal, tá? Nós é que escolhemos. Agora, se nós queremos usar a mediunidade de uma maneira produtiva e com resultados, nós temos que usar essa base maravilhosa que o Kardec trouxe para nós. Eu gosto dessa definição de mediunidade, que diz assim, que a mediunidade é um sistema complexo, não é simples, muitos querem tornar simples, não é, tá? De intercâmbio mental entre os seres habitantes de planos dimensionais diferentes. Vejam bem, eu tenho plena convicção que em torno de todos nós que estamos aqui existem espíritos queridos que estão nos envolvendo e nos acompanhando. Mas nós não os vemos, porque eles estão noutra dimensão vibratória. Mas eles estão aí. E como é que nós conseguimos essa comunicação? É através da mediunidade, tá? Ela tem um mecanismo. Nós que estudamos temos uma ideia boa de como ela funciona, mas, obviamente, ela tem que estudar muito mais e pesquisar muito mais. E o futuro, com certeza, a humanidade vai estudar e vai entender bem melhor como é que funciona a mediunidade. Por que é importante estudar a mediunidade, né? Para compreender, e aquele que quer ser útil, e ser útil de verdade, e praticar a mediunidade com o Cristo, como a gente fala, deve estudar, né? Porque não se faz luz na candeia sem o óleo. O que significa? Para eu ser luz, iluminar o mundo, iluminar o meu mundo, eu tenho que ter combustível. E o meu combustível é o conhecimento, né? Por isso que é importante estudar. E estudar é diferente de se divertir, né? Estudar é necessário esforço, determinação, né? Agora, quando a gente conhece, estuda e percebe, isso cria em nós uma satisfação íntima, uma alegria de conhecer que substitui qualquer diversão do mundo, que é importante, não estou dizendo que não é. Tem momentos que a gente deve se divertir, mas essa satisfação de saber, não há nada que substitua nesse mundo, tá? Porque para fazer luz, sermos luz, uma pequena chama de luz para iluminar o mundo, nós também temos que ter o combustível do nosso conhecimento, tá? Tudo bem, pessoal? O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com seu prodigioso campo de radiações. Então, a mente, nós vamos ver depois, é a base do fenômeno mediúnico. Embora ela se processe com o corpo espiritual, a mente disciplinada é que vai fazer funcionar. Eu estava falando que o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, tá? Lembrando, então, que é alicerce, né? Alicerce é quando a gente constrói uma casa, se a gente não quer que a casa caia no futuro e que ela fique firme, a primeira coisa que nós temos que fazer
é o alicerce, né? A base dela bem firme, tá? E daí, então, nós vamos poder construir uma casa sólida e que não vai rachar ou ruir com o tempo. E o estudo da mediunidade é o estudo da mente, é a disciplina da mente, né? Aliás, eu acredito que nós estamos nesse mundo principalmente para disciplinar a nossa mente. Primeiro, para retirar dela orgulho e egoísmo, e depois nos tornarmos mentalmente fortes. Porque só quem é forte pode ajudar os fracos, tá? O André Luiz nos diz que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ele está fazendo uma comparação bem feliz, tá? Porque o rio, ele segue o seu curso até o grande oceano da sabedoria por causa do leito que o mantém no curso, né? E ele está dizendo que a mediunidade, para seguir o curso correto, ela precisa da disciplina da mente, tá? É por isso que nos grupos mediúnicos, quando a gente começa um grupo mediúnico, por exemplo, a gente faz um treinamento com as pessoas. A gente começa treinando as pessoas para disciplinar o pensamento. Por quê? Porque é muito comum, quando a gente está concentrado lá por 1 hora, a nossa mente divagar. Muitos dizem assim, a mente borboleteia, ela fica voando. Eu estou ali concentrado para socorrer o espírito que está se comunicando, para dar a comunicação, aí de repente eu penso naquela conta que eu tenho que pagar, no trabalho que eu tenho que fazer amanhã, ou naquele familiar que me incomodou hoje, né? Então, a nossa mente e ali prejudica o trabalho do grupo, tá? Porque principalmente a mediunidade em grupo, que eu falo por experiência, né? E a Inês participou comigo, né, Inês? A gente tem que manter o pensamento focado, senão a gente acaba prejudicando o grupo, tá? Aí já nós não conseguimos executar bem o nosso trabalho, tá? E a gente vai ver isso mais adiante também. Então, por isso, então vocês viram que várias passagens falam do pensamento. Pensamento, esse campo mental que nós temos, é importante ser disciplinado para termos uma mediunidade produtiva. Eu sempre falo aqui de mediunidade produtiva, porque eu posso ter uma mediunidade destrambelhada. Então, aí eu recebo comunicação de tudo que é espírito inferior. Esse é o grande problema. Aliás, esse é um grande problema de quem tem mediunidade ostensiva. Depois a gente vai ver que todo mundo é médium, mas poucos ou alguns, eles vêm preparados para ter aquela mediunidade para dar comunicação, tá? Essa mediunidade é uma espécie de antena aberta para o mundo espiritual. E se a pessoa não disciplina, ela pode receber influências muito severas do mundo espiritual inferior. Principalmente, por exemplo, se essa pessoa tiver inimigos do passado, através dessa antena aberta que nós temos para o mundo espiritual, ele pode ter muitos problemas. Ele vai para uma casa espírita, estuda a mediunidade, compreende, e se for trabalhar numa mesa mediúnica, né, ele vai ter o controle sobre sua mediunidade e vai ter uma vida normal, tá? A gente já viu muito isso. Porque a pessoa no mundo, quando uma pessoa vem preparada com, digamos assim, o dom da mediunidade, tem pessoas que realmente têm muita facilidade, ele pediu isso no mundo espiritual. A gente já falou sobre isso aí no planejamento reencarnatório. Ele pediu, o corpo espiritual dele foi preparado no mundo espiritual e ele tem uma alteração orgânica no corpo também que permite, né? E por que ele pediu? Porque ele tem a necessidade de trabalho. Aí ele vem aqui no mundo e não quer trabalhar, porque tem muitas distrações, tem, de repente, um Netflix para assistir, ou sair com os amigos, né? Porque a Inês pode me ajudar, né, Inês? Quando a gente
num centro espírita, né, onde é o melhor local para você trabalhar a mediunidade, a gente assume um compromisso, esse é um compromisso muito sério, né? Porque, por exemplo, tem um grupo ali de 7, 8, 10 pessoas, todas as pessoas têm a sua função espiritual na mesa. Se um deles faltar, o mundo espiritual vai ter dificuldades para rearranjar o grupo. Tá? Ou se a pessoa está presente só de corpo e não com a mente, porque a gente falou da importância do pensamento, também vai prejudicar o grupo. Então é um momento que o médium tem que assumir o compromisso. Não é isso, Inês? Sim, é verdade, bem assim. É isso aí. Mas tem a compensação de ser muito amparado e conseguir colocar sua mediunidade ostensiva, né, no caminho e ter uma vida bem mais tranquila. E ninguém está exigindo que a pessoa doe a vida inteira, né? Geralmente você faz esses encontros uma vez por semana, 1, 2 horas no máximo, que não vai realmente prejudicar a vida de ninguém, né? Não se perde muito. E aí a pessoa vai ter o amparo e o conhecimento para poder disciplinar sua mediunidade. Tá? Então, se a pessoa vem com a mediunidade essa ostensiva, é porque ela tem uma missão. Normalmente se diz que são espíritos endividados e que a misericórdia divina, né, permutou aquela dívida por um trabalho na mediunidade. Certamente eu entendo que aquele espírito, ele arrependeu-se de alguma coisa que fez e pediu essa oportunidade, né? Por exemplo, eu posso ter sido um líder religioso que desencaminhou as pessoas, né? Aí eu me arrependo amargamente no mundo espiritual e peço a oportunidade de vir e trabalhar na mediunidade, me doar aquele pouquinho para poder trazer para o mundo físico a mensagem do mundo espiritual. Tá bom? Então, a importância do pensamento. No livro Mecanismos da Mediunidade, nós lemos o seguinte: se desconhece ainda no mundo, nós vamos conhecer aqui no mundo físico, a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito. Tá? Eu acho interessante ele falar em campo mental, porque eu sou um aficionado por física quântica, e ali a gente estuda muito os campos da matéria, que hoje é o que tem de mais avançado no estudo da ciência, são os campos da matéria. E eu fico assim emocionado quando eu vejo o André Luiz falar em campo mental, porque isso explica muita coisa. Tá? Esse campo mental que é onde se fixa o espírito para viver no mundo. Tá? Muito bem. Aqui eu dei uma introdução sobre mediunidade e agora vamos falar sobre mediunidade em si. Tá bom? Eu classifiquei, cada um vai classificar do seu jeito, em 3 tipos de mediunidade. A mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de cura e de efeitos intelectuais. Muitos podem dizer que o efeito físico é quando o espírito produz alguma coisa no mundo espiritual. Ou uma pancada, ou uma faísca, ou uma materialização. Então a gente chama isso de efeitos físicos. Tá? Nós temos a mediunidade de cura, que então nós temos alguns médiums que doam a sua energia para os espíritos puderem trabalhar e promover a cura, né? Por exemplo, nós temos em Cachoeirinha, né, Inês, o Marlon Brando, né, que nós conhecemos, que ele recebe o espírito de quem, Inês?
O doutor Ricardo. O doutor Ricardo, isso aí. E ele promove curas, tá? E é muito interessante isso aí, porque a gente nota ali, são efeitos físicos mesmo. Só um parênteses, muitos diriam que a mediunidade de cura é uma mediunidade de efeitos físicos, né? Porque, na verdade, eu estou agindo no mundo físico. Mas eu acho que não, sabe por quê? Os efeitos físicos existem para provar que o mundo espiritual existe. Mas esse é o objetivo dos efeitos físicos, a mediunidade de efeitos físicos. Provar para as pessoas que o mundo espiritual existe e que não devem se preocupar com a morte, porque a preocupação exagerada com a morte impede a pessoa de viver e realizar as coisas que quer realizar no mundo. Tá? E tira o desespero também. Por exemplo, se eu tiver que desencarnar, não vou ter desespero, porque eu sei que a vida continua. Então, esse é o grande objetivo dos mediunidade e efeitos físicos. A de cura é que, às vezes, o corpo tem uma doença e não é algo que o espírito pediu antes de encarnar, como muitos dizem que é kármico, né? Então, ali o mundo espiritual dá uma nova oportunidade, cura a pessoa, para que ela tenha mais tempo na encarnação para realizar sua tarefa. Tá? Então, a pessoa é curada para que tenha mais tempo. Então, tem essa mediunidade de cura que a gente vai ver também. Tá bom? E eu deixei por último a de efeitos intelectuais. Isso aí, então, que eu estava falando com a Maria, que esse é o grande objetivo da mediunidade. Tá? Que aí é a comunicação mesmo. Todos os livros que o Chico Xavier trouxe é de mediunidade de efeitos intelectuais, quer dizer, vem ao mundo para trazer uma mensagem. Seja ela uma mensagem geral, de conhecimento, como o Chico Xavier falou, ou seja uma carta que o Chico trazia para os pais que perderam um filho, por exemplo. E hoje eu vejo na internet alguns médiuns que fazem um belo trabalho, eles recebem a mensagem do ente querido que partiu, geralmente é um jovem que partiu antes dos pais, porque o que acontece? Quando um pai que é mais idoso desencarna, a gente fica triste, mas também faz parte da vida, não é? É uma coisa da vida. Não. Agora, quando um filho desencarna antes que os pais, é algo que está totalmente fora da nossa concepção da naturalidade das coisas. E por isso que é muito doloroso, né? Não importa se a gente é espírita ou não, que acredita que o nosso filho continua vivendo no mundo espiritual, mas é muito doloroso. Sim, fala. Se alguém quiser, é só entrar com a Mayra Rocha. A Mayra Rocha, né? Isso. Ela está fazendo um trabalho muito. A gente chora muito, porque ela recebe. Isso. Ela tem uma facilidade de receber, porque ela diz, às vezes, ela tem vontade, os pais choram muito, mas eles estão aqui no meu lado, e ela vai descrevendo todas as peraltices, às vezes, de uma criança, de um adolescente, né? Ela diz, ele está fazendo isso, aí os pais se desesperam. Mas não chorem, ele está aqui no meu lado. Assim, aí eu abraço, tudo, né? Mas ela diz, para mim é muito natural. Eu vejo, eles estão aqui pertinho, como se fosse de corpo físico mesmo. Isso. Ela consegue enxergar nítido, e ele não para. Aí uma mãe disse, realmente, ele era um pentelho. É isso aí, Isabel. Falou isso aí. bem. Eu assisti também, é realmente emocionante, eu me emocionei várias vezes. E o interessante é que chega até a passar o número do celular, porque não, e dá nome, eu estou aqui com um avô tal, dá nomes, dá detalhes da família que ela não teria como saber, né? E é um trabalho muito lindo que o Chico Xavier também fazia, né? Tem até um filme, se vocês quiserem assistir, chama As Mães de Chico, tá? E é um trabalho lindíssimo. Então, são essa mediunidade de efeitos intelectuais, e é feito com psicografia. E depois a gente vai ver, tem vários tipos, né? Tem muitos tipos de mediunidade, tá? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje
né? Então, os efeitos intelectuais, eu coloquei aqui o Chico Xavier como o maior exemplo. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre os efeitos físicos, né? Porque, olha que curioso, né? Nós temos tantas provas de efeitos físicos e que já seria de se acreditar que a humanidade não tivesse dúvidas da continuidade da vida espiritual, né? E até depois eu vou comentar com vocês que é muito raro nós ter hoje mediunidade de efeitos físicos, tá? Porque é meio que não ajuda muito, tá? Não é isso que convence as pessoas. Eu, particularmente, eu criei minha convicção no Espiritismo sem conhecer efeitos físicos. Quando a gente vê a obra toda como um todo, quando a gente vê que tem assim uma coerência, e aí a gente se convence muito mais fácil do que os efeitos físicos, tá? Mas eles têm a sua importância, tá bom? Então vamos lá. Nós temos esse cientista admirável, que na época que eu era estudante eu amava estudar ele. Ele foi um químico e físico britânico, descobriu o tálio, identificou a primeira amostra conhecida de hélio, inventou o tubo de Crookes, investigando os raios catódicos, que daí permitiu o estudo do elétron, uma história toda. Só que mostrar para vocês, é um grande cientista, né? Desencarnou em 1919. Então eu vou passar para vocês agora um pequeno vídeo, tá? Que depois eu vou explicar, para mostrar para vocês o que eu quero com isso. Vou interromper aqui e vamos colocar aqui. Estão ouvindo? William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que davam o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real."
Então, vocês viram aqui esse pequeno vídeo sobre esse eminente cientista, né? Que deixa eu só colocar aqui agora de volta. Então, vocês viram no vídeo que ele estudou a materialização do espírito Kate King, que é essa aqui da direita, aqui, ó, tá? É esse espírito aqui da direita, tá? Então, e essa aqui da esquerda é a médium Florence Cook, e esse é o livro que dele, né, que ele relatou os fatos espíritas. A Florence Cook, ela, na verdade, ela disse, ó, eu aceito que você estude, mas se você se convencer que o mundo espiritual é uma realidade, você tem que dar a palavra de que vai divulgar isso, né? Porque ele é uma pessoa de nome, né? Obviamente, os seus pares o taxaram que, depois de certa idade, ele ficou senil, ficou demente e começou a estudar essas coisas. Mas o fato é que um homem dessa envergadura estudou e comprovou a existência do mundo espiritual, tá bom? Então, a Florência que fornecia a energia necessária para que a Kate King pudesse se materializar. Então, o médium de efeitos físicos é isso, é o médium aquele que doa algo para que o espírito possa se materializar. O espírito não pode se materializar se não tiver essa energia que nós chamamos de ectoplasma, que a gente vai ver mais adiante. Tudo bem? Então, lá. Olha aqui. Então, vocês estão vendo essa coisa meia branca que está saindo aqui do médium? E nós temos aqui no lado, ó, o Chico Xavier, tá? Isso aqui atrás é um espírito materializado, ó. Parece que é uma gaze, né? Então, isso nós chamamos de ectoplasma, que é a força nervosa do médium. É uma matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Tá? Então, o Chico Xavier teve uma época que ele começou a trabalhar bastante na materialização, né? Mas olha que interessante, depois de um tempo, a Wanda, quer falar? Wanda, Oi, Quer- Lu. quer falar alguma coisa, Wanda? Não. Tu levantou a mão. Tem uma mãozinha aí que se tu clica, levanta a mão, tá bom? Oh, meu Deus. Ai, Deus. Wanda é uma pegadinha. Isso aí. Mas Embaixo. isso é legal, pessoal, que se vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, a Isabel também levantou a mão agora. Tá? Legal. Não sabia, aprendi. É isso aí. Eu não sabia desse detalhe. Mas, gente, por favor, se vocês quiserem, interrompa a hora que quiser, até para me ajudar a não ficar falando demais, tá? Então, esse ectoplasma é algo que sai do médium e ele tem uma característica que o espírito, pelo seu pensamento, consegue moldar ele. Por isso que a gente chama... Eu, na verdade, não gosto do termo materialização, porque não é matéria que se cria. Eu já vi esse termo se chamado da ectoplasmia, que eu acho que é mais correto. Na verdade, nós não estamos criando matéria, nós só estamos pegando o ectoplasma e formando a forma do espírito, tá? Eu estava falando que o Chico Xavier participou um bom tempo nisso aí, e um certo dia o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, ele se materializou com esse ectoplasma e ele se materializou assim de uma forma perfeita, né? E disse, hoje é a última vez que o Chico Xavier vai trabalhar com materialização, porque ele tem livros para escrever. Por isso que eu falei para vocês, a materialização é importante, importantíssima para provar o mundo espiritual, mas não é o que vai convencer as pessoas. O que convence e muda as pessoas são os livros, né? É a mediunidade de efeito intelectual, que depois o Chico parou de fazer materialização, né? E começou a fazer esses livros, só quem leu sabe como são maravilhosos, né?
são assim, não, para quem estuda e ama ler esse livro como eu, não há comparação essa literatura que o Chico Xavier trouxe para nós. Tá bom? Então, vocês viram esse então ectoplasma saindo da boca do médium, né? Porque ele sai por todos os orifícios. Aí eu peguei essa passagem na Bíblia, a cura do cego de Betsaida. Olha que interessante. Então vou ler o que está na Bíblia, tá? Tendo chegado a Betsaida, que é uma piscina que tem lá, até hoje tem essa piscina lá em Israel, trouxeram-lhe um cego ao qual lhe pedia para tocá-lo, e tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Então, diz que Jesus passou saliva sobre os olhos e, tendo-lhe imposto a mão, perguntou-lhe se viu alguma coisa. Esse homem, observando, disse-lhe: Eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Jesus colocou-lhe ainda uma vez as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor, e afinal ele foi totalmente curado, pois via distintamente todas as coisas. Ele o enviou em seguida para sua casa e lhe disse: Ide-vos para a vossa casa, e se voltardes à aldeia, não direis a ninguém o que vos aconteceu. O que eu quero chamar a atenção, na minha opinião, não é saliva que Jesus tirou da boca dele para passar nos olhos, é que as pessoas interpretaram assim. Ele tirou esse ectoplasma dele, que tinha uma capacidade curativa astronômica, pessoal. Porque o nosso olho, eu acredito que é o nosso órgão mais complexo que nós temos no corpo. Ele é extremamente complexo. E Jesus o curou, tá? Com o poder desse ectoplasma. Então, eu interpreto, e tem alguns espíritas que concordam comigo, que o que ele tirou da boca era esse ectoplasma que ele usou para curar a cegueira do homem. Tá bom? Muito bem. O que nós sabemos hoje, por alguns estudos de alguns estudiosos espíritas, que esse ectoplasma ele é produzido nas células do nosso corpo, mais especificamente por uma organela chamada mitocôndria, tá? Vocês percebem aqui que eu peguei uma célula não é uma coisa boba, ela tem várias partes, vocês podem ver ali, ó. Ela tem um núcleo, ela tem os microfilamentos, os microtúbulos, tem várias partes. É um organismo vivo, porque uma célula é um organismo vivo, tá? Isso André Luiz diz. E é um organismo que está em evolução como qualquer animal. E está sob o controle do nosso corpo espiritual, né? Isso é um dos grandes problemas quando a gente se suicida, tira a vida antes do tempo, a gente não está permitindo essas células também de evoluírem, porque a gente vai interromper o tempo delas, tá? É mais um motivo que o suicídio é ruim, porque se nós temos a oportunidade da reencarnação, nós temos que fazer a nossa parte, que é pegar todo esse edifício celular e ajudá-lo também a evoluir, tá certo? Então nós temos a mitocôndria. A mitocôndria é essa organela que tem dentro da célula, de cada célula do nosso corpo, sendo que, por exemplo, o nosso músculo tem 2.000 mitocôndrias, e a célula da gordura tem umas 40, 50, só para vocês terem uma ideia. Por que tem tantas assim no músculo? Porque ela produz energia, né? A ciência sabe que ela precisa produzir energia para que o nosso corpo tenha energia para todas as funções, inclusive movimentar os músculos, tá? Mas ela produz também ectoplasma, tá? É na mitocôndria que é produzida. Isso alguns estudiosos espiritualistas é que descobriram, tá bom? Então agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como a gente entende esse ectoplasma, por que ele é usado para efeitos físicos, tá? Os espíritos confirmaram a informação do próprio Mesmer, aquele do mesmerismo, lembra lá do magnetismo animal? Ele postulou que existia um fluido cósmico que envolve todo o universo. E os espíritos dizem sim.
por trás de tudo que existe uma coisa chamada fluido cósmico universal. Tá? Esse fluido cósmico, ele se condensa, tá? E condensando-se, adensando-se, materializando-se, ele forma o plano astral, que nós chamamos de plano espiritual. Eu prefiro chamar plano astral, tá? Eu prefiro chamar plano espiritual que está acima do astral, tá? Onde vivem os espíritos puros. No plano astral, vivem os espíritos que ainda têm um corpo astral, que nós chamamos de perispírito, tá? Então, embora nossos entes queridos ou nós vamos desencarnar, provavelmente, com exceção de sermos espíritos puros como Jesus, eu acredito que nós não somos, nós vamos viver no plano astral. Mas no plano astral nós ainda teremos um corpo astral. Por isso que os desencarnados lá dizem, olha, eu me vejo, eu me toco, porque é um corpo astral, tá? Mais fluido que o nosso, mas é. E depois tem mais uma condensação desse plano astral, que aí se forma o plano físico. Entenderam? Então, tudo parte do fluido cósmico universal. Ele vai se condensando, forma o plano astral, e condensa de novo, forma o plano físico. E o plano físico é o local das encarnações. É onde a gente encarna. Tá? Então, só que, dentro desses planos, nós temos o que eu chamo de subplanos. Por exemplo, nessas linhas verdes que eu coloquei ali, é o plano astral. O que acontece? Existem várias camadas, né? Então, quanto mais inferior é o espírito, ele vai viver nas camadas inferiores, que a gente chama de umbral, por exemplo. E depois vai afinando até as camadas superiores, onde existem... Quanto mais para cima, quanto mais sutil, é onde mais vivem os espíritos mais evoluídos. Tá certo? E eu tenho informações também que o próprio plano físico tem camadas também. Depois eu vou explicar para vocês por que isso é importante, tá? Então, aqui no plano físico é onde vivem os encarnados e no plano astral é onde vivem os desencarnados, tá? O que acontece? Aqui tem duas pessoinhas, eles estão no plano astral, tá? A gente percebe que temos uma pessoa que ela vive num plano num subplano mais acima. Essa pessoa que está no subplano mais abaixo, ela não enxerga essa pessoa que está acima. Mas essa pessoa aqui enxerga a pessoa que está abaixo. Compreende? Então, nesses subplanos é assim. Aquele que está acima enxerga o que está abaixo, o que está abaixo não enxerga o que está acima. Só tem uma forma dessa pessoa enxergar esse espírito que está aqui. Eles têm a capacidade de adensar o seu espírito e aí ele vai aparecer nesse plano mais para baixo. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, com a mãe de André Luiz. André Luiz vivia no umbral, que é uma das faixas do mundo astral, e a mãe dele vivia num plano mais acima. E a mãe dele, às vezes, estava no lado dele, mas ele não enxergava. Aí ela teve que fazer um procedimento de adensar o corpo espiritual dela para poder conversar e conviver com André Luiz. Mas olha que interessante, ela não podia ficar muitas horas. Ela podia ficar um tempo, depois ela tinha que desadensar e subir de novo. Tá? Então esse adensamento o espírito pode fazer para ser visto para aquele que está abaixo, mas não pode ficar muito tempo. Tá bom? Então, só para vocês entenderem essas camadas que existem existenciais. Tá? Aqui tem um exemplo no livro Libertação. Maria Weber, quer fazer uma pergunta? Sim, eu tenho uma dúvida. Sim. Esse fluido que você fala, né? O fluido universal é o mesmo que o fluido etéreo, que é o fluido éter? O que eu entendo, Maria, é assim, ó, fluido cósmico universal é um fluido que permeia todo o universo. Isso que tu está falando é uma condensação desse fluido cósmico universal. Ele vai condensando, forma esse plano astral, etéreo, como as pessoas chamam, né? E depois, continuando a condensar, chega no plano físico. Mas é tudo a condensação desse fluido cósmico universal. Agora, Maria, não sei como é que é esse fluido cósmico universal, tá?
Não faço ideia. A única coisa que eu sei que é uma coisa que vai descendo, compreendeu? E nós depois temos que fazer o caminho inverso, e subindo. Não sei se eu consegui te responder, Maria. Sim, ficou claro, eu entendi que Entende? seria a condensação do... É que assim, a gente dá nomes, né? Às vezes uma pessoa dá um nome, eu entendo como plano astral, compreende? Mas o plano astral tem camadas, compreendeu? E é assim como o plano físico, tá? Ok, entendi. Se eu não fiz compreender, me avisa, tá, Maria? É que eu estava escutando o livro Gênese e falava sobre o éter, né, que seria a matéria Isso. primitiva. Isso. Então eu fiquei pensando se é esse fluido que realmente emana das pessoas através do espírito. Isso, mas assim, eu poderia dizer assim que o plano físico, ele emanou do plano astral. Depende da questão de palavras, né? Sim, Entende? entendido, é verdade. É Tá bom? compreendível, tudo vai... É uma coisa que vai baixando, né? E quanto mais longe tiver de nós, mais difícil de compreender. Por exemplo, Maria, eu sei que o mundo espiritual vive num mundo sem formas. Como é que eu concebo viver num mundo sem formas? Né? Tudo que eu vejo tem forma. Eu não consigo compreender a existência sem forma. Mas eles vivem num mundo sem formas. É Tá? verdade. Compreendida. Obrigado, Luciano. Vamos lá, então. Então, aqui é uma parte do livro Libertação, só para você mostrar essa questão do adensamento no astral, como eu falei, tá? Logo após a prece formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado da instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina, então houve uma iluminação. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante adensa-se. Veja, aqui parece um ectoplasma lá do plano astral, tá? Em derredor e pouco a pouco desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de uma dona antiga. Então ela tomou essa forma, repetidamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como a nos que nos endereçando a todos, os raios da luz esmeraldina em forma de auréola lhe exornavam a cabeça. Então, assim, veja, esse aqui é um exemplo de materialização lá ela estava num plano mais alto e se materializou num plano mais baixo, ela apareceu. Tá? Aqui é o exemplo que eu falei para vocês, tá bom? Entendido? Tá? Agora nós temos aqui um pouco diferente, nós temos uma pessoa que está no plano astral ou plano espiritual e uma pessoa no plano físico. Essa pessoa no plano físico não vai enxergar essa que está no plano astral, mas essa que está no plano astral pode enxergar essa que está no plano físico, compreende? Então existem, a gente chama assim de fronteiras vibratórias, né? Não tem contato uma com a outra. A única forma de haver, então, comunicação aqui é pela mediunidade. Então, aqui, eu quero aproveitar esse exemplo, que não tem muito a ver com mediunidade, mas explicar uma coisa para vocês que, às vezes, que os espíritas não sabem explicar e a gente passa até um pouco de vergonha. No espiritismo se afirma, por exemplo, que o planeta Marte tem uma civilização até um degrau acima que a nossa civilização. Mas a NASA já mandou uma infinidade de robôs para lá, né? E não se encontrou nada. Ora, com toda a tecnologia que nós temos, se lá existisse uma civilização, a gente já teria encontrado há muito tempo, né? Não precisa nem toda essa tecnologia. Uma vez pediram para o Chico Xavier por que não se detectou essa civilização. Ele disse que é porque nós temos que estudar um pouco mais a antimatéria, que é um tipo de matéria que existe. E eu encontrei uma explicação num livro que não é espírita, mas é mediúnico, que para mim faz sentido. Lembra que eu falei que no mundo astral existem camadas de existência? No mundo físico também tem camadas de existência. Então,
esse que vive na Terra, nós que vivemos aqui no planeta Terra, o marciano ele está noutra fronteira vibratória. Por isso que nós não vamos achar nada lá. Nessa dimensão que nós vivemos, Marte só tem rochas e pedra, e terra e rochas, não tem nada de vida lá, né? Mas se nós conseguíssemos passar para outra dimensão, a gente iria ver a civilização lá. Então, alguns ufólogos que estudam ufologia dizem que os marcianos nos visitam, mas o que eles têm que fazer? Eles têm uma tecnologia que eles pegam a nave deles, dessa matéria aqui, e adensam ela até a nossa matéria. E aí a nave deles vai aparecer no nosso mundo físico. Depois eles desadensam a nave e voltam para o plano deles. Tá? E o Allan Kardec diz que Júpiter está encarnado uma civilização que é a mais avançada do sistema solar. Então eu coloquei ela aqui em cima, né? Que é a civilização mais avançada. Se nós olharmos Júpiter agora, não tem nada lá. Só vento e tempestade, né? Então, é por isso que eu falo, a gente tem que saber disso, porque senão eles vão dizer, olha, o que vocês estão falando? A ciência já provou que não tem nada. De fato, nessa dimensão física não tem nada mesmo, tá? Ok? Então, olha o detalhe agora do ectoplasma. Por que o ectoplasma ele é usado e funciona para mediunidade de efeitos físicos? Porque ele existe entre os dois mundos. Ele existe entre o plano astral e o plano físico. É uma matéria que ela tem essa especialidade de existir entre os dois planos, né? Se ela é produzida pelas nossas mitocôndrias, que são físicas, mas existe uma contrapartida dele que é espiritual. Por isso que ele pode ser utilizado, senão não teria como. Tá? E então os espíritos nos dizem que o ectoplasma é um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Tá? Por isso que eles conseguem fazer materialização com ele. A força nervosa do médium é matéria plástica profundamente sensível a nossas criações mentais. Essa é outra característica do ectoplasma. Ele é muito sensível à força mental do espírito. Por isso que você consegue materializar. O espírito só mentaliza e forma a aparência dele. Tá? Aí o Allan Kardec, ele não chamava de ectoplasma da época, tá? Porque esse nome ectoplasma é mais recente. Mas ele sabia que existia uma substância que era utilizada, ele chamava de fluido, né? Que era utilizado na movimentação, por exemplo, das mesas girantes, nas pancadas, né? Nos efeitos físicos. Ele achava que o espírito materializava uma mão, né? Pegava a mesa e mexia com ela. E olha só que interessante, por isso que ele foi diferente do que ele imaginou. Olha aqui que o espírito explica como é que isso funciona. Não é a mão do espírito que mexe a mesa. Olha o que é. Quando uma mesa se move, não é o espírito que a toma com a mão e a levanta com a força do braço, pela simples razão de que, embora tenha um corpo semelhante ao nosso, esse corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Ele não tem como pegar a mesa porque ele é fluido, ele é de matéria astral, ele não vai atravessar a mesa. Ele passa a mão e atravessa a mesa. O que ele faz? Ele satura a mesa com o fluido do espírito, né? Combinado com o fluido animalizado médium, então que hoje nós chamamos de ectoplasma. O espírito combina isso aí e encharca a mesa com esse ectoplasma, tá? Aí o que acontece? Por esse meio, a mesa fica a mesa animada momentaneamente de uma vida artificial. Então obedece à vontade, como faria um ser vivo, exprimindo por seus movimentos alegria, cólera e diversos sentimentos do espírito que dela se serve. Não é a mesa que pensa, ela nem está alegre nem colorizada.
Não é o espírito que se incorpora nela, porque ele não se metamorfoseia em mesa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, obediente à sua vontade. É por causa da característica do ectoplasma, que obedece à força do pensamento. O espírito só pensa e a mesa se movimenta, porque ela está encharcada com esse ectoplasma que ele existe nos dois campos da vida. Certo? E a mesa, não podendo ser posta em movimento pelos músculos do espírito, é agitada pelo próprio fluido do espírito, né, deste, que faz o papel de força muscular. Tal é o princípio fundamental de todos os movimentos em casos semelhantes. O pensamento é para o espírito o que a mão é para o encarnado. Né? Então, o encarnado usa a mão, mas o espírito usa o pensamento mas tem que estar encharcado com esse fluido que nós chamamos de ectoplasma. Tá? Então, sempre que dentro de uma casa tiver alguém que faz esses efeitos físicos, tem que ter alguém que doa o ectoplasma. As pancadas que os nossos antigos falam, que é muito comum, né? Pancadas que se ouvem, é o ectoplasma, e aí o espírito, com o pensamento dele, faz aquele ectoplasma reagir e dar a pancada. Mas não é o espírito que bate. Tá? Ok? Então, é assim que funciona, tá? Agora, a mediunidade de efeitos físicos é um fenômeno muito raro, muito raro. Se praticava mais lá no começo, hoje é muito raro. Eu fiquei sabendo esse dia que tem um grupo que trabalha, mas é muito raro. Tem um médico que trabalhou com o pai dele, o doutor Paulo Frutuoso. Depois eu posso deixar um link para os vídeos dele. Ele explica bem essa materialização. Mas é um fenômeno muito raro. Tá? Embora ele seja importante para provar para o mundo que a vida continua, eu creio que o que mais convence as pessoas é a literatura que existe, tá? Porque ali tem a verdadeira mensagem. Como a Isabel estava falando, quando se traz a mensagem de um ente querido, isso é que convence mais as pessoas, tá? E então, mas por que será que é tão raro? Tem um motivo, né? Olha o que diz aqui nesse livro Missionários da Luz. O ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais, fatais significa a morte, a intromissão de certos elementos microbianos. Vejam bem, pessoal, quando o médium expele aquele ectoplasma, que nós todos temos dentro de nós, mas ele está contido por uma coisa chamada tela búdica, tá? E ele serve para sustentar a nossa vida. Tanto é que quando o médium exuda, ele libera aquele ectoplasma, que depois, pelo pensamento do espírito, reveste o corpo do espírito, o médium chega a perder peso, perde vários quilos de peso. E depois aquilo retorna ao corpo dele. Mas no retornar, se ele trouxer qualquer bactéria, ele pode ter uma infecção muito séria e pode ser fatal. Porque, pessoal, nós temos a nossa pele que nos protege das ameaças. Toda hora, todo momento, existem bactérias e vírus querendo entrar no nosso corpo. Eles são mantidos de fora pela nossa pele, né, pelo nosso sistema imunológico. E nesse caso, quando o ectoplasma volta, ele vai entrar direto no médium e vai trazer para dentro dele um monte de bactérias e vírus. Isso é um problema muito sério. Por isso que é muito complicado a materialização. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas.
a relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Isso é um trabalho que o próprio mundo espiritual faz. O ozônio, ele tem a capacidade, que é uma molécula de oxigênio em 3, né? Nós temos o O2 é oxigênio, o ozônio é o O3. Ele mata as bactérias e é produzido pelo mundo espiritual. Eu já fui lá no Marlon, que ele recebe o Dr. Ricardo, como a Inês falou, e eu vi ele cortando pessoas, fazendo aquela cirurgia espiritual que ele faz. Tá? Ele corta, aquilo sangra, a pessoa não sente dor, né? A pessoa não sente medo, não sente dor e cicatriza rápido depois, mas ele corta. E nunca se ouviu falar em infecção. Teve mais infecção no hospital do que lá, porque ali o mundo espiritual, que é muito mais responsável que nós, vai fazer essa camada de proteção, matando todas as bactérias que estão aí, tá certo? Se não fizesse isso, principalmente é um lugar onde tem muitas pessoas, com certeza, muitas pessoas iriam infeccionar e ter infecção séria aí, tá? Então, a gente percebe aqui nessa imagem, essa médium exudando o ectoplasma, quando ele retorna, ele tem que estar extremamente limpo. Tá? Na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então, quando se faz uma sessão de materialização, tem muitos espíritos, muitos técnicos de tudo que é lado no mundo espiritual, tá? Porque existe um sério risco do médium doador desencarnar ali, tá? Então, tem muitos trabalhadores que são envolvidos nisso aí, tá bom? Eu peguei essa informação com o Paulo Frutuoso, que depois eu vou passar o link para vocês. Ele diz assim que quando há uma materialização, normalmente 70% é pego do médium, tá? E 30% do ectoplasma é pego dos presentes e da natureza também, tá? Não é só do médium, certo? Olha que interessante, ele diz, quem vai trabalhar na materialização, o que é pedido para ele? Olha só, 72 horas sem comer carne, exceto o peixe, porque o peixe é uma entidade de alma-grupo, é uma coisa diferente, tá? Mas, por exemplo, carne vermelha, né? Porque quando você mata o animal, ele sofre. E esse sofrimento fica em forma de energias que tu traz para a reunião mediúnica. E estou falando em 72 horas, não é só para o médium que vai fazer o trabalho, é para quem vai trabalhar. Porque se eu vou lá trabalhar e uma parte do meu ectoplasma vai ser usado, ele tem que estar puro. Não pode ter essas energias do sofrimento do animal. As relações sexuais também tem que ficar fora por 2 dias, porque por causa das energias que você troca. Também perturba. Outra coisa, a mente totalmente livre das preocupações cotidianas. Isso é muito difícil de acontecer também, de se fazer, precisa muito treino, muita disciplina, porque eu não sei se você já trabalharam em reunião mediúnica, eu já trabalhei. Eu tenho que estar toda hora puxando o meu pensamento, porque ele vai voar, ele vai. O que eu tenho que fazer, as minhas expectativas, as minhas preocupações, só que na hora tem que estar focado nesse trabalho, tá? Tem que manter a mente focada, tá? Se eu não fizer isso, eu posso dar a reunião pode não acontecer e pode até dar problemas para o médium. Outra coisa interessante é que, pelo menos no começo, tem que estar totalmente escuro, porque a luz ela interfere muito no ectoplasma. Aí vocês podem perguntar assim, mas como é que eu vou enxergar a entidade? Porque a entidade, quando ela se forma no ectoplasma, ela tem uma iluminação própria. Ela mesma vai iluminar o ambiente com a iluminação própria, tá?
E muito importante, nunca tocar no ectoplasma. Tá? Eu sei que tem estudos que eles cortaram um pedacinho do ectoplasma, mas com certeza ele teve um amparo muito grande da espiritualidade, que foi preparado para que as pessoas pudessem cortar um pedacinho para poder estudar no microscópio. Tá? Mas nunca se deve tocar no ectoplasma. E principalmente não tocar no espírito materializado sem autorização dele. Tá? Porque ali está o ectoplasma do médium e a gente tem que ter muito cuidado. O Paulo Henrique Frutuoso contou um caso que eu achei interessante. Ele é uma pessoa que tem uma curiosidade científica muito grande e um médium um dia autorizou ele a apertar o braço da entidade materializada. E ele disse que quando ele apertou era uma coisa mole, assim, sabe? Não tinha resistência, né? Então, vocês percebem, é por isso que a materialização não se faz muito, porque ela é muito complicada, muito complicada. Ela envolve muito risco. O Paulo Serra Frutuoso disse que ele fazia materialização, para vocês terem uma ideia, eles tinham uma casa no meio da natureza, para estar longe dos pensamentos das pessoas da cidade, das preocupações. É preciso um preparo muito grande para fazer materialização, é muito complicado. Né? E com o uso do ectoplasma, torna-se possível transmitir para a esfera física, através da água, ricos elementos trazidos do mundo extrafísico, ou ainda das profundezas dos oceanos e de outros mundos, através da desmaterialização, caso haja necessidade. Então, é aquela que a gente chama de água fluidificada. Então, hoje eu entendo que a água benta tem um princípio, que os espíritos colocam ali elementos que podem equilibrar a nossa saúde, né? E equilibrar também os nossos pensamentos. Porque é importante que a gente tenha uma relativa saúde para poder atuar no mundo e executar a nossa missão nesse planeta. Tá bom? Existem outros, a mediunidade de efeitos físicos, que eu não vou tratar aqui, que é a transcomunicação instrumental, que a voz dos espíritos aparecem em gravações, aporte, que é a transferência de matéria de um lugar para outro, a bilocação, quando um espírito aparece em locais diferentes, né? Ele está aqui com o corpo, mas ele aparece em outro lugar. Então tem um monte de fenômenos ainda que a gente pode estudar. Esse aporte até é muito interessante, que eles fizeram uma experiência uma vez, eles botaram um dispositivo, um transmissor, numa caixa fechada aqui, e pediram para o espírito fazer um aporte para outra caixa fechada. E esse transmissor estava transmitindo, eles tinham um aparelho que detectava a transmissão. E quando ele é feito o aporte, a transmissão interrompe. E depois, quando a transmissão começa de novo, a gente sabe que o aparelho já materializou na outra caixa. Né? Então, significa que esse aparelho passou para outra dimensão, que nem as ondas eletromagnéticas passam para cá, e depois, quando ele voltou para o nosso espaço físico, ele começou a transmitir de novo. Então, existe muita coisa de materialização, mediunidade de efeitos físicos que a gente pode estudar, tá bom? Então, era isso aí que a gente tinha para hoje.